Amanhã bate na porta alguém e fala: oi, tudo bem? Eu era vendedora da concorrência. Legal, quantas matrículas tu faziam? Ele fala um número que é 4 vezes a média das matrículas que meus vendedores fazem. O cara entra agora. Meu irmão, pode fazer agora? Pode entrar agora? Mas não tem vaga. Que mané é vaga? Vaga é um escambau, velho. O cara faz 4 vezes mais. Então, assim, se o teu time tá bom, dá pra melhorar. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast. Me chamo Rafael Barreto e te treino para aumentar o lucro da sua empresa familiar e qualidade de vida com uma empresa que dependa menos de você. Eu dei essa pausada aqui porque eu mudei a forma como eu me apresento e aí tem que voltar um pouquinho. E hoje, 8h45, eu costumo fazer essa live de quarta às 6h30, mas ontem eu entrei num grupo de networking aqui da Baixada Santista, quem tem todo mundo, que é o BNI. Rodrigo Monteiro, inclusive, entrou, é meu colega nesse clube de negócios. Ontem a gente teve um evento. Hoje eu trabalhei com só um camelo, consegui colocar os meninos para dormir agora e abri uma live para falar um pouquinho. O tema de hoje é melhor eu passar o melhor vendedor a gerente ou contratar um gerente de fora? Aquela pergunta que não quer calar, né, cara? Você tem um time de vendas, então eu na Wizard, a gente tem cerca de 20 vendedores e toda vez que aparece aí uma possibilidade, uma oportunidade aí de promoção do vendedor para agente de vendas, cara, já me dá calafrios. A verdade é essa. Malandro, se tem 3 perguntas que eu não sei responder de forma concreta quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Tostine vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? E na hora que você precisa de um líder de vendas, contrata um externo ou promove o seu melhor vendedor? Ótimo dia, boa noite, Natan. Ótima noite, meu parceiro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E toda vez que você tiver uma equipe de vendas, você vai pensar nessa parada. E é sempre a mesma ideia. 99% das pessoas promovem o seu melhor vendedor para ser seu gestor de vendas. Eu já fiz isso, inclusive, algumas vezes na Wizard. 90% das vezes a gente estava errado. Por quê? Porque nesse momento, o teu melhor vendedor, ele é teu melhor vendedor. Isso daí não quer dizer que ele vai ser um ótimo gestor de vendas. Cara, isso daí não tem nada a ver. Pode ser que o teu pior vendedor fosse maravilhoso como líder de vendas. Ô Barreto, mas se o cara não consegue vender, é que são 2 funções, 2 profissões totalmente diferentes. Então, você tem que estudar bastante, você tem que estudar com bastante carinho. E, cara, coisas que as pessoas não fazem, como, por exemplo, eu vou recrutar e selecionar uma pessoa para uma vaga que eu tenho aqui na empresa. As pessoas fazem na correria e não é assim que funciona, irmão. Você tem que colocar energia, carinho, atenção. Você está contratando uma pessoa que vai trabalhar na tua empresa. Na maioria das vezes a gente vai na maior correria e aí depois reclama da mão de obra, reclama de como é que funciona. Acontece a mesma coisa aqui, cara. Peraí, deixa eu entender melhor. Deixa eu recrutar direitinho, deixa eu selecionar a pessoa certa. É a mesma coisa que você tem que pensar na hora de promover um vendedor a gerente ou então procurar lá fora, cara. Você tem que dar uma atenção, um carinho para recrutar de maneira adequada. Então lá na Wizard, por exemplo, já promovemos, né, e deu muito certo. Então eu lembro da Dani, que era uma ótima vendedora, depois ela foi para ser vendedora da Maple Bear e eu fui atrás dela para ela ser líder de vendas
da Wizard de Guarujá, e hoje ela é líder de vendas de uma outra empresa. Nos deixou a sem vergonha, mas é brilhante onde ela está, continua sendo minha amiga até hoje. Já promovemos outras pessoas que deram certo, outras pessoas que não deram tão certo, e já trouxemos 2 ou 3 líderes de fora. Uma funcionou bem pra caramba, acho que as outras 2 não. Lembrando, tá, galera? Toda vez que a gente fala de gestão de pessoas, não existe 100% de assertividade, não rola isso. Mas você pode tentar identificar como funciona melhor. Então, você tem que tentar achar o caminho, a trilha, para as coisas melhorarem um pouquinho, tá bom? Então, se eu fosse responder de bate-pronto, se me fizesse essa pergunta, responde agora. Eu ia falar, cara, eu acho que é melhor procurar um gestor de vendas já com experiência. Um líder de vendas com experiência. Porque são coisas totalmente diferentes. Você precisa ter o que a gente chama de desenho de cargo, irmão. O que é um desenho de cargo? É um documento com a função. Então, qual é a função de um vendedor? Vamos lá, vamos fazer isso. Qual a função de um vendedor? Vender. Que cara animal. Ótima noite, Samira. Legal, mas não é só vender. Antes de vender, você tem que fazer a pré-venda. Como é que é a pré-venda? Preparar um script, preparar a documentação de vendas, etc e tal. Legal. Aí tem a abordagem, aí tem o funil de vendas, né, que na metodologia de gestão pragmática a gente chama de caldeirão de vendas. Aliás, a MGP tá para estourar aí, hein, meu irmão? Daqui a pouco, o nosso curso, Metodologia de Gestão Pragmática, ele vem com tudo. Eu vou te treinar para aumentar o lucro da tua empresa familiar, você vai ter qualidade de vida e você vai ter uma empresa que dependa menos de você. Mano, isso é o sonho de todo mundo, bro. Então, já lá no link da minha bio, tem o link de espera. Entra lá porque vai ser animal a próxima turma. Então você vai montar um desenho de cargo. Dentro do desenho de cargo tem todas as funções, o caldeirão de vendas ali. Então o cara tem que montar um funil. Um bom vendedor, um ótimo vendedor, ele monta um funil de vendas. Ele verifica onde está a sua taxa de conversão. Ele prospecta demais. Ele agenda reuniões, ele fecha negócios, beleza. E aí esse cara arrebenta, ele vende pra caramba, legal. Aí você promove ele a líder de vendas. Cara, ele vai sair desse desenho de cargos para ir para esse desenho de cargos. E esse desenho de cargos está lá o quê? O que um gestor de vendas faz? Ele se reúne com a equipe, ele motiva a equipe, ele vende. Em algumas empresas ele vende sim, em outras ele só auxilia os vendedores. Ele monta um caldeirão de vendas? Não deveria. Ele deveria supervisionar o caldeirão de vendas dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus subordinados. Ele prospecta? Não. Ele vai em busca de parcerias para assim seus colegas prospectarem. Você tá vendo como são duas coisas totalmente distintas? Aí você pega um cara que é bom de vendas pra cacete e ele se arrebenta na hora de ser gestor de vendas. Na maioria das vezes, para mostrar trabalho, ele vem com a mão rígida, uma mão de ferro, e ele quebra teu time de vendas no ponto. Eu sou um cara típico desse. No Sebrae, eu era um ótimo consultor. Fui um gerente bem mediano. Por quê? Cara, como consultor, modéstia à parte, não tem para ninguém, velho. Eu arrebento. A gerência do Sebrae, por causa do maravilhoso trabalho que o Sebrae faz, é uma gerência política. Então, na época, o nosso presidente era o Paulo Scaff. Paulo Scaff, ele é um cara muito forte de trabalho. E, irmão, era reunião com o deputado federal, era reunião com o governador, e era prefeito, e aquela loucura, malandro. E eu lá, no meio dos caras tudo, e eu falei, meu irmão, cadê minhas consultorias para daqui arrepiar? Cara, eu acho muito importante a política, mas não é minha área. Então, cara, eu saí de um ótimo consultor para ser um gerente bem mediano para menos. Então as coisas começam a mudar um pouquinho nesse sentido. Você fala, cara, vamos para um outro caminho. Coordenação de faculdade. Cara, eu era um ótimo professor, era um coordenador de faculdade mediano. Então, você começa a entender, Barreto. Cara, você é um cara de linha de frente. Nesse caso, sou um ótimo vendedor. Até mesmo se eu fosse amanhã trabalhar
em vendas da Wizard, eu ia ser vendedor. Ah, Barreto, que tu não lidera os 20 vendedores da Wizard? Cara, eu tenho certeza que eu seria melhor como vendas do que como um líder de vendas. Então, você que é vendedor, você tem que pensar o que você quer. Porque todo mundo acha que a grande sacada da vida é ser promovido, e não é. E não é. E você, dono da empresa, que realmente é o nosso público aqui, na verdade, você tem que bandurar, mentorar, dar apoio para os seus vendedores e, inclusive, explicar isso. Porque eu falei que, na maioria das vezes, o mais correto é o quê? Pegar alguém com experiência lá de fora. Mas aí a gente começa a pensar algumas coisas. Se todo mundo procura quem tem experiência, um dia esse mercado vai ficar escasso, que para você tem que ter experiência, alguém tem que dar uma oportunidade. Já começa por aí. Segundo, quando você traz alguém de fora para ser o líder comercial, é natural o teu time sentir impacto. Fala, uau, não tinha ninguém aqui para ele aproveitar, ele teve que pegar alguém de fora. É natural isso acontecer. Então você tem que ter ali uma cultura de muita clareza na comunicação para os caras não ficarem machucados. Vai dar uma queda, mas não pode ficar machucado. Então é importante essa parada. Vendas é o pulmão do time e você precisa se dedicar para essa parada. A verdade é essa. Vendas é o pulmão, você tem que se dedicar, porque senão não tem como fazer diferente. E se dedicar na construção do time. Você tem que se dedicar e ali construindo o time, fazendo uma coisa bacana, para aí sim ele funcionar. Legal? Senão não adianta nada você simplesmente fazer uma coisinha ou outra lá. Não. Monta esse time, faz uma coisa coesa que fica legal. E saber que as coisas vão mudar. Às vezes você monta uma equipe animal, a equipe está caminhando. Irmão, em algum momento um vendedor vai ter um... Cara, quer ver uma coisa que afeta o emocional do vendedor? Que afeta a produtividade do vendedor? É o emocional. Cara, bateu no emocional do vendedor, já era, cara. Às vezes um vendedor tem um bom pra cacete, não tá perfumando, tu vai olhar, ele brigou com a esposa. Isso daí, na verdade, com qualquer funcionário, né? Mas às vezes, vamos pegar uma pessoa do financeiro, a pessoa do financeiro tá lá pagando conta, recebendo conta, quando ela toma a voadora ali do emocional, puta, o filho tá doente, o pai morreu, alguma coisa assim, ela continua pagando conta, menos motivada, mas ela paga a conta. Ela faz a cobrança menos motivada, mas ela faz. O vendedor, isso impacta muito na produtividade do cara. Por isso que eu falo que você tem que ter uma mente blindada, por isso que eu falo que você tem que ter uma mente forte, né? Dentro das 5 forças. Porque você, empresário, tendo a mente forte, você vai dar o exemplo. Galera, o exemplo é a essência da liderança. Mas não, você fala, pô, você tem que ser mais equilibrado emocionalmente. E tu é maluco, não dá. Eu, hoje, estava na minha psiquiatra, irmão. E eu gosto de falar psiquiatra porque dá um susto. O pessoal fala, nossa, psiquiatra, doidão, maluco. Não, não é bem assim. Eu acredito na profissão, velho. Então eu tenho a minha terapeuta, que foi quarta-feira, animal. Ela me ajuda a limpar as coisas que estão aqui. E a psiquiatra vem com os produtos de limpeza, né? Aí vem com remedinho, vem com uma coisa ou outra para ajudar. Para ter essa mente blindada, que não é tão blindada assim, tá, velho? Eu tenho vários bagulho como todo mundo, mas eu tento me forçar a ter uma coisa mais interessante. Se você é empresário, meu irmão, e é pego pelo emocional, você não vai produzir. Você não vai produzir tão bem como deveria. E o teu vendedor acontece isso. Então, cara, quando tá com o time rodando legal, beleza, manutenção, vai lá, conversa. Não pensa que é só de largar lá, não. Não, manutenção, vai lá, conversa. E se teu time tiver bom pra caramba e aparecer um outro vendedor dando sopa, traz. Não, mas não tem vaga para vendedor que vende muito? Eu não sei aonde, velho. Tem vaga para vendedor que vende muito em qualquer lugar do mundo. Se o cara entrar agora, ele vai morar na minha casa, tá ligado? Se o cara é vendedor que vende muito, ele vai morar em casa, mano. É isso que a gente tem que entender. Amanhã, bate na porta alguém e fala, oi, tudo bem? Eu era vendedor da concorrência,
Legal, quantas matrículas tu faziam? Ele fala um número que é 4 vezes a média das matrículas que meus vendedores fazem. O cara entra agora. Meu irmão, pode fazer agora? Pode entrar agora? Mas não tem vaga. Que mané vaga? Vaga é um escambau, velho. O cara faz 4 vezes mais. Então, assim, se o teu time tá bom, dá para melhorar. Então, lembra disso. Porque é o seguinte, eu tô olhando aqui, hoje tá muito pequeno aqui onde eu tô, e eu tô cansado para burro. Mas a mesma coisa é a tua liderança, tá? Principalmente a tua liderança. E aí vem o que a gente chama de processo de bandura. O que é esse palavrão bandura? Bandura é você treinar a próxima pessoa para assumir o teu local. E a bandura ela é bem feita até quando a pessoa começa a ter os trejeitos da pessoa que o treinou. Então, eu formei uma líder de vendas, estava falando para vocês, e essa líder de vendas nos deixou para uma oportunidade mais interessante. Cara, quando ela nos deixou uma oportunidade mais interessante, a gente ainda não tinha uma pessoa totalmente bandurada. Tinha uma pessoa muito boa, mas ela não estava pronta ainda. E aí a gente perdeu o time. O que a gente precisa fazer? Então, bandurar. Você sempre precisa pensar na próxima pessoa que vai ficar no teu lugar. E você, como empresário, tem que chamar a tua liderança e falar, cara, quem vai ser o próximo líder? E você começa a fazendo isso. Coloca energia, tá? Cara, dá pra falar de um monte de gente nesse sentido, né, cara? Dá pra falar, por exemplo, Baratão, time que a gente treinou com 20 e poucas lojas, não sei quantos vendedores. Ontem eu tava com 2. Ontem eu tava com o Rogerão e o Gustavo, se eu não me engano. Rogerão passou bastante pro Gustavo. O Gustavo é genro do Rogério. O Rogério entrega aos clientes e até a filha pro Gustavo, né, cara? Mais 2 vendedores natos, fantásticos, que vão atrás. Ontem até 10h30 da noite, estavam num evento de network pensando em vender mais tinta. Esses caras estão comprometidos? Estão comprometidos demais, né, cara? Biografia, um trabalho que a gente fez de venda sensacional, onde a gente formou uma líder de vendas lá, que hoje ela não tá mais lá também. Ela tá no Kirum. Que, meu irmão, a Bárbara tem emprego onde ela quiser. Por quê? Porque ela se tornou uma ótima líder de vendas. Então, se você consegue entender que você tem competência e comprometimento e comportamento para se tornar essa pessoa, cara, tem vaga pra caramba. Se eu não me engano, a Dani, eu bati um papo com a Dani hoje, tá? Dani é uma sensacional vendedora, trabalhou comigo na Wizard, mandou muito bem, mas era uma vendedora comum na Wizard ainda. Mandava muito bem, uma vendedora comum. Foi para Maple Bear, se desenvolveu e aí desencantou. Foi para a escola americana e voltou agora para Maple Bear. A coisa começa a ter... A Dani começa a ter cadeira cativa. Foi a mesma coisa que eu falei para outra Dani, a líder de vendas, que agora está na Gobat. Falei, cara, se você estudar e se comprometer, em pouco tempo você se torna referência. E a Dani é uma dessas moças aí que manda muito bem em vendas e liderança em vendas. Catedral, cara, tu já parou para pensar que existe time de vendas por uma balada? Catedral, balada, pagodão comendo solto. Enquanto o pagodão tá comendo solto, o Barretão tá comendo solto ali, ó, com as garçonetes. Irmão, eu não fico esperando tu levantar tua comandinha para ir pegar tua cerveja. Muito menos eu espero você entrar na fila do caixa. Mano, eu tenho lá 4, 5 minas na pista, passo com a maquininha de cartão, passando o teu cartão e te entregando a bebida, passando o teu cartão e te entregando a bebida. Eu tenho certeza que por causa desse trabalho a gente vende muito mais do que outras baladas. E tu fica pensando, o quê? Eu tô sofrendo um processo de vendas aqui? Sofrendo ficou feio, né? Sofrendo parece que eu tô te dando uma facada, eu não quero que você pense assim. Eu estou passando por um processo de vendas aqui, tô ouvindo aqui toda noite eu... Aí chega a moça e fala, você vai levar cerveja? Eu falo, amor, depois de vez de comprar uma, já compra 4, fica com 3 fichas, já fica mais fácil. Beleza. E aí eu tô aqui no pagodão, malampei, meu irmão, nem vi que passei pelo processo de vendas.
passou pelo processo de vendas. Então tem muita coisa que você pode olhar. Mas você é do cara que fala que não tem bons vendedores no mercado, mas eu te mostro uma garçonete que vende 12, 15 pau numa noite, velho. Eu mostro uma moça que na hora que você senta para comprar fotografia com ela, ela vende um pacote de 10 mil reais de foto para você. Eu te mostro uma moça que na hora que você senta para falar do futuro do teu filho, ela vai lá e fecha 1 ano de ou escola de idioma, ou escola de ensino bilíngue. Tem bom vendedor pra cacete lá fora, mas você tem que olhar com muito carinho. E esse cara bom, esse cara ótimo, ele vale. Então se você chegar e falar assim, cara, você não quer ser meu vendedor? Minha ajuda de custo é de R$80 mais 2% da mercadoria. Tu não vai pegar bom vendedor, tu vai pegar remela. E aí a coisa fica um pouco diferente. Vamos pro líder de vendas? Tu acha que tu vai pagar quanto com o líder de vendas? Se um bom vendedor é um cara valioso, tu acha que um ótimo líder de vendas está valendo quanto no mercado, irmão? Então aí você tem que decidir o que você quer. Tem bons vendedores pra cacete. Ah, você fala tudo que você fala, você tem que botar energia, comprometimento e tudo. Eu não tenho tempo para isso. Deixa eu falar uma coisa. Eu sou o cara que treino o empresário para aumentar o lucro da sua empresa familiar, para ter mais qualidade de vida e ter uma empresa que rode menos, que dependa menos de você. Que rode menos não, né? Que sacanagem. Que dependa menos de você. Mas eu mesmo, há 2 dias, estou trabalhando das 7 da manhã às 10, 11 horas da noite. Porque se você procurar o livro Outliers, ele fala que equilíbrio não é você estar aqui assim, ó. Equilíbrio é como se você fosse um malabarista em cima de uma corda bamba com aquele bastão. Tem hora que você está pendendo muito para um lado, que é a parte profissional, está pendendo muito para o lado, e tem hora que você está pendendo muito para o outro, que é a parte familiar. É essa a pegada. Tem hora que você consegue descansar um pouco mais da vida da pessoa, tem hora que você tem que botar para arrebento. Essa semana eu tive que botar para arrebento. Aí não tenho tempo. Cara, você não tem que escolher o tempo, cara. Você tem que colocar prioridade. E nesse caso, na hora de colocar o teu líder de vendas, irmão, é prioridade. Acabou. Ah, ninguém quer saber, ninguém está comprometido. Irmão, se você não estiver se comprometendo com a tua equipe de vendas, não são esses que vão se comprometer. Sabe o nome deles? Sabe por que eles estão passando? Barreto, minha empresa é muito grande, hoje eu não tenho condições de fazer isso. Tá bom, teu líder de vendas faz isso? E você sabe quem é teu líder de vendas? Sabe pelo que ele está passando? Então algumas coisas são interessantes, você tem que pensar nisso. Bom, de uma forma ou outra, eu trouxe aqui considerações importantes. Eu trouxe os pontos fortes. Eu anotei aqui os pontos fortes. Não sei se a gente vai falar dos pontos fracos, mas a gente faz aquele bate-papo. Os pontos fortes de promover o melhor vendedor a gerente e os pontos fortes de contratar um gerente externo. Então vamos lá. Promover o melhor vendedor a gerente. Conhecimento do negócio. Um vendedor interno provavelmente possui um bom conhecimento do teu produto, clientes e processos da empresa, o que pode ser uma vantagem ao assumir um papel da gerência. O cara já está lá dentro. O cara já está lá dentro, ele conhece a tua empresa de cabo a rabo, ele conhece já o sistema, ele conhece a cultura da tua empresa, ele conhece o teu produto, o teu serviço. Então, ponto para a promoção do vendedor a teu líder de vendas. Isso é uma coisa legal para você pensar. Legal. O que mais? Cultura organizacional. Um vendedor interno já está familiarizado. Não, peraí, vamos falar antes do conhecimento do negócio. Se você for trazer alguém de fora, esse cara vai, apesar de ele ser um ótimo líder de vendas, ele vai primeiro ter que entender a cultura da tua empresa. Existe um livro que eu adoro, mas não lembro o nome. Eu acho que é Gerente em 90 Dias, ou 90 Dias Gerente. Alguma coisa assim, Gerente em 90 Dias, 90 Dias Gerente. Eu tive que ler esse livro antes de me tornar gerente do Sebrae. Os primeiros 90 dias. Livro bom. E ele fala o seguinte, cara, quando você se torna gerente de uma empresa, líder de um departamento,
Os 30 primeiros dias, um mês, aprendendo, ouvindo, não faz nada. 30º nossa, me pegou agora, como é que é? 70º, sei lá, do 30 aos 60 dias, você faz o quê? Você já começa a colocar o teu tempero. E dos 60 a 90 eu tenho que mostrar por que veio. Até porque 90 dias é experiência, e se vocês sabem já que dentro da metodologia de gestão pragmática a gente leva os 90 dias na raça, na real. Então, se você vai contratar um cara, ele vai levar esses 90 dias. E lembre-se da curva de aprendizagem, tá? Esse cara é muito bom, mas na hora que ele entrar na tua empresa uma novidade, ele vai perder produtividade que ele está aprendendo para de repente alavancar. Então, realmente, o conhecimento do negócio é um ponto a favor do vendedor interno ser promovido para líder. Segundo, cultura organizacional. Um vendedor interno já está familiarizado com a cultura da empresa, o que pode ajudar na transição para o papel de liderança. Ele já sabe como o líder gosta de trabalhar, ele já sabe como funciona a equipe, ele já conhece a equipe, então isso pode ser algo que auxilia. Ele já tem todo esse know-how. Galera, vocês sabem que a gente fala muito de empresa familiar aqui, e às vezes eu falo, cara, você tem que trazer um sócio que você confie e que você goste dele, né? Os diretores da reserva, eles falam que se você tem um sócio que você não tem vontade de jantar 3 vezes por semana com ele, você tem que trocar de sócio. E eu sempre falo, cara, alguém da tua família tu conhece tantos anos, tu sabe quem é o cara, tu sabe se ele é uma boa pessoa, não é, você de repente ama essa pessoa, olha que sócio maravilhoso, e as pessoas acham que não é legal trabalhar com família. Eu amo trabalhar com família. É a mesma coisa, às vezes o vendedor está lá há 5 anos, ele conhece de cabo a rabo a empresa, ele conhece a cultura organizacional, então isso é um ponto a favor. Mas, em algum momento, a gente vai falar disso, tá? Que, de repente, para as pessoas conhecerem ele pode ter uma dificuldade na liderança. Mas o terceiro é motivação da equipe. Se o vendedor interno for bem respeitado e admirado pelos colegas, sua promoção pode motivar a equipe e melhorar a moral. Ele é um vendedorzão, todo mundo vai lá, pergunta para ele, etc e tal, ele ajuda todo mundo. E aí quando ele é promovido, o pessoal, vamos ajudar esse cara é bom, tá vendo como o negócio funciona. Então, se ele é bem quisto pelos colegas, se ele traz resultados, se você promove, você mostra inclusive o quê? Que a tua empresa, ela é voltada para a meritocracia, que ela olha para as pessoas internas e sobe. Mas se esse cara não for respeitado pela equipe, será que ele vai ser respeitado como líder? Galera, se tem uma coisa que existe um certo esforço, é essa mudança de colega de trabalho para líder. Algumas pessoas elas continuam com a mesma figura de linguagem com esse líder agora, sabe? Brincadeirinha, palhaçadinha. Falam, agora vai querer mandar em mim, por tantos anos falando mal do outro gerente, agora fazer a mesma coisa. É confusão, então pode ser ao contrário. Aliás, dentro de liderança, você tem que ter um papel, às vezes, de separar as coisas. Um líder não deve estar o tempo todo com a sua equipe. Quando a sua equipe sai para beber, sai para tirar uma onda, o líder pode ir lá, ficar um pouquinho, mas depois ele tem que vazar. Por quê? Porque a equipe quer curtir, quer ficar à vontade, inclusive, às vezes, falar mal do líder. Vai rolar uma festa dos funcionários. Se o líder for convidado, ele tem que aparecer lá, conversar com todo mundo, agradecer, depois zarpar, porque a festa é dos funcionários. Ai não, minha equipe me adora, eu tô o tempo todo junto. Cara, na verdade, na maioria das vezes, isso daí é uma necessidade sua de ser auto-reconhecido. E aí, irmão, você tá ferrado, porque vai ter hora que você vai tomar decisões que não são populares. E os vendedores vão sofrer. E aí você vai ficar chateado. Você mesmo, dono de empresa. Dono de empresa, não tem que ficar o tempo todo com os caras. Os caras são teus colaboradores, vai ter hora que eles querem meter o pau em ti. Quer ir lá, tirar uma onda, almoçar, tomar uma cerveja, tudo bem. Mas tem que entender que tem momentos que são só deles. Não é teu dono de empresa. Acabou, é isso. Eu lembro que quando eu estava na DHL,
Eu fiz uma nhocada. Existe nhocada? Nhocada é uma festa do nhoque. Não sei se a palavra é essa, mas eu chamei de nhocada. E foi todo mundo para Pedro de Toledo, um bagulho assim, e eu tinha ranço de 2 minas do escritório e eu não convidei as 2 minas. O gerente me chamou, falou, pô, Barreto, tu não vai convidar as 2 minas, velho? Convida as 2 minas lá. Eu falei, velho, aqui tu manda, mas na minha nhocada sou eu que mando, não vou chamar essas raparigas nem ferrando. Não chamei as 2. Depois eu fiquei sabendo que as meninas ficaram chateadas e eu falei, dane-se. Da próxima vez não sejam tão chatas. E beleza. Passaram-se 3, 4 anos, eu fui promovido a supervisor. E teve um churrasco tempos depois e eu não fui convidado. Uma pessoa me perguntou, e aí, Barreto, sentiu? Eu falei, senti, cara. Eu gosto da molecada e eu senti por não ter sido convidado. Essa pessoa falou, não se preocupe, liderança é assim. Há 3 anos atrás eu não fui convidado por uma nhocada. Quem fez ela foi você. Quem estava do meu lado nesse dia, a minha gerente, Jaqueline Batista na época. E aconteceu a mesma coisa comigo que eu fiz com ela 3 anos depois. Deixa eu te contar. O gerente, Luiz Silveira. O gerente geral, Luiz Silveira. A minha gerente, Jaqueline Batista. E aquela moça que eu não levei para nhocada, Yara. Esses 3 são meus amigos até hoje. Das pessoas que eu levei para a nhocada, que a gente fez a nhocada, eu não falo com quase ninguém. São colegas. Mas esses 3 são meus amigos até hoje. Yara, inclusive, eu sou padrinho de casamento. Bagulho bizarro, né, cara? Como eu fui imaturo na época. Mas eu era um colaborador. E não concordava com algumas ações de Jaqueline, Luiz, etc e tal. Queria meter o pau na hora que eu tava comendo nhoque e tomando cerveja. É isso. O que falam da gente quando a gente é líder? E aí eu te pergunto, você líder de vendas, você aguenta isso? Aguenta, porque você é líder de vendas. Agora o vendedor, às vezes não está preparado para isso, então não está preparado para se tornar um líder de vendas. Eu perdi uma ótima supervisora na Betel, eu perdi uma ótima colaboradora no Hortifruti Betel, porque a gente promoveu ela sem ela estar preparada para ser supervisora. Ela não estava preparada para ouvir essas coisas. A gente perdeu uma mina animal. E quais são os pontos bons de contratar um gerente externo? Habilidade de liderança. Nem todos os vendedores possuem as habilidades de liderança necessárias para serem gerentes eficazes. Contratar um gerente externo com experiência em liderança pode trazer uma nova perspectiva e conjunto de habilidades para a equipe. Velho, tem um monte de curso de liderança, tem um monte de técnica de liderança, mas, cara, a experiência em liderança, ela é animal. Tudo, né? Tudo que você pratica fica muito melhor. Mas eu ouso dizer que se você lê um livro de vendas, você já começa a entender as ferramentas. Se você lê um livro de finanças, você começa a entender as ferramentas. Se você lê um livro de liderança, malandro, na hora que você vai aplicar, muda tudo, velho. Você tá lá, não... Faça ali o rapport com o seu colaborador, que é meio que espelhar a pessoa e tudo. Meu irmão, aí o teu colaborador explode, se tu fizer rapport, tu explode junto. Né? Tu vai espelhar a pessoa, ele explodeu, vai tomar no... Ai, tu vai tudo também, porque eu aprendi no livro que eu tenho que falar igual a você, toma aqui. Então, assim, a experiência é animal. Eu superestimo a experiência em liderança, mais do que uma experiência em vendas, por exemplo. Tá? É muito mais fácil você bandurar, você mentorar alguém para ser um ótimo vendedor, do que bandurar e mentorar uma pessoa para ser ótimo líder em vendas. O papo que eu tinha com essa líder de vendas da Wizard na época era mais questão emocional. Pô, isso aqui não tá legal. Eu falava, não, vamos por aqui, não, peraí, vamos por ali. E aí tem uma hora que essa casca fica pronta. Então, experiência em liderança, habilidade de liderança animal. Experiência em gerenciamento. Um gerente externo pode trazer consigo experiência valiosa
em gerenciamento de equipes e estratégia de vendas que podem ser benéficas para o crescimento da empresa. Ele tem um outro tipo de gerenciamento lá. E ele traz para cá e fala, ó, se a gente fizer esse tipo de gerenciamento aqui. Então ele tem habilidade em liderança, habilidade de experiência em liderança, habilidade de experiência em gerenciamento. Coisas que o teu vendedor interno, ele não tem. Ele pode ter aquilo que a gente já falou, conhece o teu negócio, conhece a tua cultura e vai motivar a tua equipe por causa que você está fazendo meritocracia. Mas ele não tem habilidade de liderança uma vez que ele é teu vendedor. Ele não tem experiência em gerenciamento uma vez que ele nunca fez a gestão de nada, e sim só vendeu. Você está vendo a diferença? E por fim, que eu acho animal, renovação e diversidade. Trazer uma pessoa externa para a função de gerente pode trazer novas ideias, perspectivas, abordagens para o departamento de vendas, promovendo a diversidade e inovação. Cara, às vezes você traz uma nova pessoa e essa pessoa, ela traz... qual o funil de venda você usa? Eu uso o Pipe Drive. Ele, pô, tu já pensou em usar isso aqui? A gente mostra e fala, cacete, esse é bem mais legal. Difícil achar um funil de venda mais legal que o Pipe Drive, tá? Tô só dando um exemplo aqui. E ele fala, cara, qual é o conceito que tu usa aí? Eu uso o conceito Kanban, o cara vem com outro. Então, assim, essa trocação, ela é muito legal. Então, você tem que ponderar nesses dois casos. Então, galera, se você vai promover ou se você vai contratar um líder de vendas, eu não sei. Mas se você botar carinho, atenção e fazer direitinho, é bem provável que fique bem melhor do que tu simplesmente tentar resolver isso. O nome da nossa metodologia é metodologia de gestão pragmática, que é botar para moer o que tem que ser feito. Mas, e aí é legal, pessoal, para vocês entenderem do pragmatismo, quando a gente está na aula de vendas, na metodologia de gestão pragmática, que vai abrir em breve, a gente terá os perfis comportamentais, que é o pragmático, o analítico, o afável e o expressivo. O pragmático é o cara que traz resultado, bota para moer. Na maioria das vezes, um vendedor é pragmático. Um líder é mais analítico. Então, vocês precisam comprar o curso, tá? Comprem o curso para entender o que eu estou falando. Na hora que você vai fazer o recrutamento e seleção, apesar de eu ser apaixonado pelo pragmatismo, e falar, cara, a gente tem que botar para moer, seja analítico e não pragmático. Tá? Então, se você precisar, até joga no Google aí, porque aqui eu não consigo falar tudo. Joga no Google. Eu mesmo já dei live sobre os 4 perfis. Tem tudo lá guardadinho na aula de vendas, de método de vendas, tem todos os perfis comportamentais. Então, se for o caso, já se inscreve na nossa bio aí para a lista de espera. Mas seja mais analítico. Recrutamento e seleção. Pô, Barreto, mas aí agora bugou, porque você sempre fala pra gente ser o gestor pragmático e no recrutamento e seleção para você ser mais analítico. Na hora que você estiver falando recrutamento e seleção, sim. Mas há uma forma de você botar isso para moer, fazer você ser mais pragmático. Eu, por exemplo, não espero ter vaga para recrutar e selecionar pessoas. Na maioria das vezes, eu peço para o meu RH tem meta de recrutamento e seleção de pessoas por mês. De 5 a 10. Irmão, faz 5 a 10 entrevistas aí. Vai fazendo. Joga, procura no LinkedIn e vai fazendo. Porque quando aparece gente ótima, tem vaga. Eu dou um jeito. Então, eu faço isso de maneira pragmática. Cara, faz recrutamento e seleção. Na maioria das vezes é muito tempo. Mas em muitas das vezes, eu tenho a pessoa antes da vaga abrir. Porque, cara, se tem uma coisa ruim, é quando a vaga apareceu, você tem urgência. Aí você, às vezes, tem que ser pragmático para suprir aquela necessidade e aí não analisa bem. Então, antes de escolher se você vai trazer um líder de vendas de fora ou promover teu vendedor a líder de vendas, analise e faça com carinho, que você vai mandar muito bem. Beleza, pessoal? Queria agradecer pelo dia de hoje. Cara, foi até legal, viu? Eu gostei de fazer esse horário. A molecada tá dormindo, fica mais fácil. Teuzinho e Gael estão dormindo cedo pra caramba, cara. Estão acordando muito cedo, então eles estão dormindo muito cedo. De repente ficou uma coisa legal. É isso, muito obrigado. Até semana que vem, se tudo der certo, quarta-feira, 18h30, tá bom? Um beijo, um grande abraço pra vocês e valeu.